Capítulo 18. Nós ainda víamos brotos de gramíneas frescas e até algumas flores silvestres, mas havia menos sinais da primavera enquanto caminhávamos para o norte rumo a Tsibia e as terras selvagens onde Mali acreditava que encontraríamos o cervo. Os pinheiros densos deram lugar a florestas esparsas de bétula e então a longos trechos de terra de pastagem. Embora Mali se arrependesse da nossa viagem para a vila, logo admitimos que ela fora necessária. As noites ficaram mais frias enquanto viajávamos para o norte, e as fogueiras não eram mais uma opção conforme nos aproximávamos do posto avançado de Chernast. Também não queríamos perder tempo caçando ou capturando comida com armadilhas todos os dias. Então, dependíamos de nossos suprimentos e os víamos diminuir de forma preocupante. Algo entre nós parecia ter descongelado, e em vez do silêncio sepulcral de Petrazói, nós conversávamos enquanto andávamos. Ele parecia curioso de ouvir sobre a minha vida no pequeno palácio, onde os modos estranhos da corte e até mesmo teoria Grisha. Não pareceu nem um pouco chocado de ouvir sobre o desprezo que a maioria dos Grishas nutria pelo rei. Pelo visto, os rastreadores vinham reclamando cada vez mais alto entre eles sobre a incompetência do rei. Os Fijerdanos têm um rifle de recarga traseira que pode tirar 28 vezes por minuto. Nossos soldados deveriam tê-lo também. Se o rei se desse ao trabalho de se interessar pelo primeiro exército, não seríamos tão dependentes dos Grishas. Mas isso nunca acontecerá. Ele me disse, então murmurou. Todos nós sabemos quem comanda o país. Eu não disse nada. Tentava evitar falar sobre o Darkling o máximo possível. Quando perguntava sobre o tempo que Mali tinha passado rastreando o cervo, ele sempre encontrava um jeito de trazer a conversa de volta para mim. Eu não o pressionei. Eu sabia que a unidade de Mali tinha cruzado a fronteira para Figerda. Suspeitava que eles tivessem precisado lutar para sair de lá e por isso Mali tivesse adquirido a cicatriz na mandíbula. Mas ele se recusava a dizer algo mais. Enquanto passávamos por um grupo de salgueiros ressecados, a geada esmagada sob nossas botas, Mali apontou um ninho de gaviões e eu me peguei desejando que pudéssemos continuar caminhando para sempre. Por mais que desejasse uma refeição e uma cama quentes, tinha medo do que o fim da nossa jornada nos traria. E se nós encontrássemos o cervo e eu reivindicasse os chifres, como um amplificador tão poderoso me mudaria? Ele seria suficiente para nos libertar do Darkling? Se pelo menos pudéssemos continuar assim, caminhando lado a lado, dormindo encolhidos sob as estrelas. Talvez aquelas planícies vazias e aqueles bosques tranquilos pudessem nos abrigar da mesma forma que tinham abrigado o cervo de Morozova e nos manter protegidos do homem que nos procurava. Esses eram pensamentos tolos. Tsibia era um lugar inóspito, um mundo selvagem e vazio de invernos rigorosos e verões desgastantes. E nós não éramos criaturas antigas e estranhas que perambulavam pelo mundo no crepúsculo. Éramos apenas Mali e Alina, e não poderíamos ficar à frente de nossos perseguidores para sempre. Um pensamento sombrio que tinha passado pela minha mente por dias finalmente havia se estabelecido. Eu suspirei, ciente de que tinha deixado de falar com Mali sobre esse problema por tempo demais. Era uma responsabilidade e, considerando o quanto nós dois tínhamos nos arriscado, eu não podia deixar isso continuar. Naquela noite, Mali estava quase dormindo, sua respiração profunda, mesmo antes de eu reunir coragem de falar. Mali, comecei. No mesmo instante ele despertou, tensão percorrendo o seu corpo enquanto se sentava e procurava a faca. Não, eu disse, repousando a mão em seu braço. Está tudo bem, mas preciso falar com você. Agora? Ele resmungou, caindo para trás e passando seu braço em volta de mim. Suspirei. Eu só queria deitar lá no escuro, ouvindo o sussurro do vento na grama aquecida, nessa sensação de segurança, mesmo que ilusória, mas sabia que não podia. Eu preciso que você faça algo por mim. Ele bufou. Você quer dizer algo além de desertar do exército, escalar montanhas e congelar minha bunda no chão frio toda noite? Sim. Ele resmungou evasivo, sua respiração já voltando ao ritmo profundo e constante de sono. Mali, falei claramente, se não conseguirmos,
Se eles nos pegarem antes de encontrarmos o cervo, você não pode deixar que ele me capture. Ele ficou completamente imóvel. Eu, de fato, consegui ouvir seu coração batendo. Ficou quieto por tanto tempo que comecei a pensar que ele tinha caído de novo no sono. Então ele disse: Você não pode me pedir isso. Eu tenho que pedir. Ele se sentou, me afastando dele, esfregando uma das mãos no rosto. Eu me sentei também, apertando mais as peles ao redor dos ombros, observando-o na luz da lua. Não. Você não pode só dizer não, Mali. Você perguntou e eu respondi, não. Ele ficou de pé e se afastou alguns passos. Se ele colocar aquele colar em mim, você sabe o que isso significará. Quantas pessoas morrerão por minha causa. Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso ser responsável por isso. Não. Você tem que saber que essa é uma possibilidade quando chegarmos ao norte, Mali. Ele se virou e voltou rapidamente, se agachando na minha frente para que pudesse olhar nos meus olhos. Eu não vou matar você, Alina. Talvez você precise. Não, ele repetiu, sacudindo a cabeça, desviando os olhos de mim. Não, não e não. Segurei seu rosto em minhas mãos geladas, virando sua cabeça de volta até ele precisar encarar o meu olhar. Sim. Não posso, Alina, eu não posso. Mali, naquela noite no pequeno palácio, você disse que eu pertencia ao Darkling. Ele se retraiu de leve. Eu estava com raiva, eu não quis dizer. Se ele conseguir aquele colar, eu realmente pertencerei a ele, completamente, e ele me transformará em um monstro. Por favor, Mali, eu preciso saber que você não deixará isso acontecer comigo. Como você pode me pedir para fazer isso? A quem mais eu pediria? Ele olhou para mim, seus olhos cheios de desespero, raiva e algo mais que eu não conseguia interpretar. Finalmente ele assentiu uma vez. Me prometa, Mali. Sua boca formou uma linha sombria e um músculo tremeu em sua mandíbula. Eu odiava ter de fazer isso com ele, mas precisava ter certeza. Me prometa. Eu prometo, disse ele rouco. Dei um longo suspiro, sentindo uma onda de alívio passar por mim. Em seguida, me inclinei para a frente, encostando minha testa na dele, fechando meus olhos. Obrigada. Nós ficamos assim por um longo momento, então ele se inclinou de volta. Quando abri os olhos, ele estava olhando para mim. Seu rosto estava a centímetros do meu, perto o suficiente para eu sentir sua respiração quente. Passei as mãos em suas bochechas de barba cerrada, de repente consciente do quanto estávamos próximos. Ele olhou para mim um momento, então ficou de pé abruptamente e caminhou para o escuro. Fiquei acordada por um longo tempo, gelada e miserável, encarando a noite. Sabia que ele estava lá fora, se movendo silenciosamente pela grama fresca, carregando o peso do fardo que eu tinha colocado sobre ele. Eu sentia muito, mas estava feliz de finalmente ter feito isso. Queria esperá-lo voltar, mas finalmente caí no sono, sozinha sob as estrelas. Nós passamos os dias seguintes em áreas perto de Chernat, percorrendo quilômetros de terreno atrás de sinais do cervo de Morozova, chegando tão perto do posto avançado quanto ousávamos. A cada dia que passava, o humor de Mali ficava mais sombrio. Ele mal comia e se revirava enquanto dormia. Às vezes eu acordava com ele se debatendo embaixo das peles e murmurando: Onde está você? Onde está você? Ele viu sinais de outras pessoas, galhos quebrados, pedras fora do lugar, padrões invisíveis para mim até ele apontá-los, mas nenhum cervo. Mas nenhum sinal do cervo. Então, uma manhã, ele me acordou antes de amanhecer. Levante-se, disse ele. Eles estão perto. Posso senti-los. Ele já havia puxado as peles de cima de mim e as enfiado de volta na mochila. Ei! Reclamei, meio dormindo, tentando puxar as cobertas de volta sem sucesso. E o café da manhã? Ele me passou um pedaço duro de biscoito. Coma e ande. Quero tentar as trilhas a oeste hoje. Tenho um pressentimento. Mas ontem você pensou que deveríamos seguir para o leste. Isso foi ontem, disse ele, já colocando a mochila nos ombros e caminhando a passos largos na grama alta. Continue andando.
Precisamos encontrar aquele cervo para que eu não tenha que cortar sua cabeça fora. Eu nunca disse que você teria que cortar minha cabeça fora, resmunguei, esfregando o sono dos meus olhos e cambaleando atrás dele. Atravessá-la com uma espada, então? Pelotão de fuzilamento? Estava pensando em algo mais tranquilo, como talvez um bom veneno. Você só disse que eu tinha de matá-la, não disse como. Eu mostrei a língua com ele de costas, mas estava feliz de vê-lo tão animado e achava que era uma boa coisa podermos fazer piada sobre tudo. Pelo menos eu esperava que fosse piada. As trilhas a oeste nos levaram por bosques de lariços achatados e por prados cheios de ervas de salgueiro e líquen vermelho. Mali se movia com convicção, seu passo leve como sempre. O ar estava frio e úmido e algumas vezes eu o peguei olhando nervosamente para o céu nublado, mas ele seguiu em frente. No fim da tarde, chegamos a uma colina baixa que descia suavemente até um planalto amplo coberto de grama pálida. Mali andou ao longo do topo da encosta, indo para o oeste e depois para o leste. Ele desceu a colina, depois subiu e desceu de novo, até eu pensar que iria gritar. Por fim, ele nos levou para o lado sotavento de um grande aglomerado de pedregulhos. Tirou a mochila das costas e disse, aqui. Sacudi a pele no chão frio e sentei para esperar, observando o ritmo inquieto de Mali indo para lá e para cá. Finalmente ele se sentou ao meu lado, seus olhos treinados no planalto, uma mão repousando levemente sobre o arco. Eu sabia que ele os estava imaginando lá, visualizando o rebanho surgir no horizonte, corpos brancos brilhando no anoitecer brilhante, a respiração soltando vapor no frio. Talvez estivesse desejando que aparecessem. Este parecia o lugar certo para o cervo fresco com grama nova e pontuado por minúsculos lagos azuis que brilhavam como moedas no sol que se punha. O sol desapareceu e nós vimos o planalto ficar azul no crepúsculo. Esperamos, ouvimos o som de nossa própria respiração e o vento lamentando pela vastidão de Sibia. Mas enquanto a luz desaparecia, o planalto continuava vazio. A lua nasceu, coberta pelas nuvens. Mali não se moveu. Ele continuou sentado como uma pedra, olhando para a extensão do planalto, seus olhos azuis distantes. Puxei a outra pele da mochila e a enrolei em torno dos ombros dele e dos meus. Ali, abrigados pela rocha, estávamos protegidos do pior do vento, mas ela não era um abrigo lá muito bom. Então ele suspirou profundamente e olhou de soslaio para o céu noturno. Vai nevar. Eu devia ter nos levado para a floresta, mas pensei... Ele balançou a cabeça. Eu tinha certeza. Tudo bem, eu disse, inclinando a cabeça em seu ombro. Talvez amanhã. Nossos suprimentos não durarão para sempre, e a cada dia que estamos aqui é outra chance de nos capturarem. Amanhã, eu disse novamente. Não sabemos se ele já encontrou o rebanho, se ele matou o cervo e agora está apenas nos caçando. Não acredito nisso. Mali não disse nada. Puxei a pele mais para cima e deixei o mínimo possível de luz brotar na minha mão. O que você está fazendo? Estou com frio. Não é seguro, disse ele, puxando a pele mais para cima para esconder a luz que brilhava quente e dourada em seu rosto. Não vemos outra viva alma há mais de uma semana, e ficar escondido não irá nos fazer tão bem se congelarmos até a morte. Ele franziu a testa, mas um momento depois estendeu a mão, deixando os dedos brincarem na luz, e comentou: Isso é realmente impressionante. Obrigada, disse eu, sorrindo. Michael... Obrigada, disse eu, sorrindo. Michael morreu. A luz crepitou na minha mão. Quê? Ele está morto. Foi assassinado em Figerda. Dubrov também. Eu sentei em choque, congelada. Nunca havia gostado de Michael nem de Dubrov, mas nada disso importava agora. Eu não percebi, eu hesitei. Como isso aconteceu? Por um momento eu não soube se ele responderia ou mesmo se tinha me escutado perguntar. Ele mirou a luz que ainda brilhava na minha mão, seus pensamentos muito distantes. Estávamos bem para o norte, perto do gelo permanente, muito além do posto avançado de Chernast, contou ele calmamente.
Tínhamos caçado o cervo por quase todo o caminho até Figerda. O capitão veio com a ideia de que alguns de nós deveriam cruzar a fronteira disfarçados de figerdanos e continuar a rastrear o rebanho. Isso foi estúpido, ridículo, na verdade. Mesmo se conseguíssemos passar escondidos pela área fronteiriça, o que faríamos? Depois de capturarmos o rebanho? Tínhamos ordens de não matar o cervo, então precisávamos capturá-lo e depois, de alguma forma, trazê-lo de volta para Ravka pela fronteira. Foi insano. Eu assenti. Soava mesmo como loucura. Então, naquela noite, Mikhael, Dubrov e eu rimos sobre o assunto. Conversamos sobre como essa seria uma missão suicida e sobre o capitão ser um completo idiota. E brindamos aos pobres coitados que acabaram ficando com a tarefa. E na manhã seguinte, eu me apresentei como voluntário. Por quê? Indaguei espantada. Mali ficou em silêncio outra vez. Finalmente, ele falou: Você salvou a minha vida na Dobra das Sombras, Alina. E você salvou a minha, retruquei, incerta do que aquilo tinha a ver com a missão suicida em Figerda, mas Mali não apareceu me ouvir. Você salvou a minha vida e depois, na tenda Grisha, quando eles levaram você embora, eu não fiz nada. Só fiquei lá em pé e os deixei levarem você. E o que você poderia ter feito, Mali? Algo, qualquer coisa. Mali. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Eu sei que não faz sentido, mas foi como me senti. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, só continuava vendo você ir embora, vendo você desaparecer. Eu pensei em todas as noites em que tinha ficado acordada no pequeno palácio, me lembrando do meu último vislumbre, do rosto de Mali desaparecendo na multidão enquanto os guardas do Darkling me levavam embora, me perguntando se eu voltaria a vê-lo. Eu tinha sentido uma falta terrível dele, mas nunca tinha acreditado de verdade que Mali pudesse estar sentindo a minha da mesma maneira. Eu sabia que estávamos caçando o cervo para o Darkling, Mali continuou. Eu pensei... Eu tinha essa ideia de que se encontrasse o cervo poderia ajudá-la, poderia ajudar a consertar as coisas. Ele olhou para mim e ambos percebemos o quanto ele estivera errado. Mikhael não sabia de nada disso, mas ele era meu amigo, então como um idiota ele se apresentou também. E depois, é claro, Dubrov teve que se inscrever. Eu disse a eles que não, mas Mikhael apenas riu e disse que não me deixaria ficar com toda a glória. O que aconteceu? 9 dos nossos cruzaram a fronteira, 6 soldados e 3 rastreadores. Apenas 2 voltaram. Suas palavras pairaram no ar, frias e fatais. 7 homens mortos na busca do cervo e quantos outros mais que eu desconhecia? Mas assim que pensei nisso, uma ideia perturbadora entrou na minha mente. Quantas vidas o poder do cervo poderia salvar? Mali e eu éramos refugiados, nascidos durante as guerras que tinham devastado as fronteiras de Ravka por tanto tempo. E se o Darkling e o terrível poder da Dobra das Sombras pudessem parar tudo isso? Pudessem silenciar os inimigos de Ravka e nos deixar seguros para sempre? Não apenas os inimigos de Ravka, eu me lembrei. Qualquer um que se levantasse contra o Darkling, qualquer um que ousasse se opor a ele. O Darkling transformaria o mundo num deserto antes de abdicar um pouco de poder. Mali esfregou a mão no rosto cansado. Era tudo ou nada, de qualquer modo. O cervo cruzou de volta para Ravka quando o clima mudou. Nós poderíamos ter apenas esperado o cervo vir até nós. Eu olhei para Mali, para seus olhos distantes e a estrutura rígida de sua mandíbula marcada. Ele não parecia em nada com o menino que eu tinha conhecido. Ele tinha tentado me ajudar quando fora atrás do cervo. Isso significava que eu era parcialmente responsável pela mudança nele, e partiu meu coração pensar nisso. Desculpe, Mali, sinto demais. Não é sua culpa, Alina. Eu fiz minhas próprias escolhas, mas essas escolhas mataram os meus amigos. Eu queria jogar meus braços ao redor dele e abraçá-lo apertado, mas não podia. Não com esse novo Mali. Talvez também não pudesse com o antigo, admitir. Não éramos mais crianças. A facilidade da nossa proximidade era coisa do passado. Eu me estiquei e repousei a mão em seu braço. Se não é minha culpa, então também não é sua, Mali.
Micael e Dubrov fizeram suas próprias escolhas também. Micael queria ser um bom amigo para você, e você não sabe se ele tinha seus próprios motivos para querer rastrear o cervo. Ele não era uma criança, e não gostaria de ser lembrado como uma. Mali não olhou para mim, mas após um momento colocou sua mão sobre a minha. Ainda estávamos sentados daquela maneira quando os primeiros flocos de neve começaram a cair.